Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Hoje nós vamos começar então uma série de vídeos fazendo algumas correções sobre o que alguns criacionistas dizem, o que eles propagam por aí, né, pela internet a respeito da evolução em geral. E hoje nós vamos começar com uma série de vídeos falando especialmente sobre alguns vídeos de um senhor aí que é chamado Adalto Lourenço. O Adalto Lourenço ele é um criacionista, né, conhecido, ele é formado em física. Tem uma série de vídeos, né, de palestras deles aí pela internet, onde ele fala de criacionismo, evolução, fala uma série de bobagens, e nós vamos então começar a pegar ponto a ponto para corrigir as coisas erradas que eles dizem, que eles propagam, tá certo? Eu vou colocar aqui então um vídeo para a gente escutar, nós vamos escutar juntos. É um vídeo denominado A Origem dos Fósseis, professor Adalto Lourenço, então eu vou pôr aqui um trecho para a gente começar a escutar. Anfíbios, répteis, mamíferos, aves, não. Você percebe todo mundo junto. Uma outra que apareceu também agora em 2017 na revista Nature, foi bem interessante, foi a descoberta de um fóssil de um ser humano, Homo sapiens sapiens, aquele Jabal Ilnhold. É o que aparece ali no Marrocos, se olhar lá no mapa, no cantinho desse lado lá da África, lá em cima. Bom, eu pausei aqui porque já temos um primeiro erro. Ele fala do Homo sapiens sapiens, né? Mas na verdade isso é um pouco controverso. Os autores, embora no artigo eles dê a entender, né, que se atribui à espécie Homo sapiens, mas ele é um pouco controverso, esse crânio. Ele está falando de uma pesquisa que foi publicada em 2017, tá, na Nature, onde o pessoal fez a datação de alguns fragmentos de crânio encontrado no Marrocos, e que a idade teria dado em torno de 300 mil anos. Né? Até o momento, as idades mais antigas que se conhecia para o Homo sapiens estariam em torno de 200, 180 mil anos, algo mais ou menos nessa faixa de idade. Tá? Então, esse crânio ele é controverso porque existem alguns pesquisadores, incluindo aí o professor Walter Neves, que é um professor, um pesquisador brasileiro, né, que é um professor aposentado da USP, que estuda a macroevolução humana, que dizem que na verdade aquilo ali não é necessariamente um crânio, né, um fóssil de um homem moderno. Tá? Então essa é a confusão, porque não necessariamente é um crânio de um homem moderno. É provável, na verdade, que esse crânio encontrado lá no Marrocos, ele represente uma forma transicional entre o Homo sapiens moderno mesmo e a outra espécie que teria dado origem ao Homo sapiens, o Homo heidelbergensis. Tá? Deixa eu só então colocar de novo aqui. A capacidade craniana dele é exatamente igual do Homo sapiens moderno, a sua estrutura é exatamente igual à nossa. Foi bem interessante. Agora, como eu disse, né, as características desse crânio eles não são exatamente iguais às nossas do homem moderno. Tá? Existem algumas diferenças, inclusive os autores fazem essa citação no trabalho deles, lá no finalzinho. Eles dizem o seguinte, né, em contraste com as características faciais, né, a morfologia da face moderna, o crânio estudado lá por esses autores tem características primitivas no formato do neurocrânio, né, ou da caixa craniana. O que é isso? O neurocrânio seria toda essa região aqui, tá? Toda essa região que nós chamamos também de caixa craniana. Aqui nós temos então a região da face, e essa região é do neurocrânio. Bom, o que acontece é que esse fóssil desse ser humano, na verdade, ele retém características faciais parecidas com a nossa. Tá? Então essas características são listadas, inclusive, no trabalho. Depois, uma hora eu faço um vídeo explicando melhor essas diferenças morfológicas, né, essas similaridades e diferenças. E em relação à caixa craniana, o formato, na verdade, ele é diferente do formato da caixa craniana dos Homo sapiens modernos. Ele é mais parecido com o formato da caixa craniana heidelbergensis do que do Homo sapiens moderno. Ele tem um formato mais parecido com uma bola de futebol americana, ela é um pouco mais achatada, enquanto que o formato da nossa caixa craniana ela é mais globular. Tá? Então os autores eles citam isso no trabalho. Tá? Qual foi o problema? O problema é que ele foi datado com 300 mil anos. O que isso significa? Se você olhar, por exemplo, você tem uma série dos chamados hominídeos
o Homo heidelbergensis, falando aí mais ou menos de 300 mil anos atrás, até cerca de uns 125 mil anos atrás, segundo a teoria da evolução. E você tem o Homo sapiens neanderthalensis, que é o Neandertal, indo mais ou menos por volta de uns 70 mil anos atrás. Atualmente eles acreditam que os neandertais estejam vivos até hoje, entre a gente, e eu concordo. Bom, essa última parte da fala dele, acho que não tem nem o que comentar, né? Não sei quem são eles, essas que ele cita aí, que fala que acredita que os neandertais estejam vivos, e, bom, não tem nem o que eu dizer a respeito disso, né? Há um tempo atrás foi descoberto um fóssil de Homo sapiens com 195 mil anos, e agora tem esse com 300 mil anos. O que isso significa? Significa que, pelo que tudo indica, não houve evolução do Homo sapiens, ele continua sapiens do jeito que ele foi. É exatamente o contrário do que ele está falando, né? Como eu já expliquei, esse fóssil, na verdade, ele apresenta características transicionais entre o Homo heidelbergensis e o Homo sapiens moderno, tá? Características faciais parecidas com o Homo sapiens moderno e características do neurocrânio parecidas com o Homo heidelbergensis. Além disso, a idade desse fóssil, de 300 mil anos, é bastante coerente, né, com aquilo que se esperaria em termos evolutivos, né? Você tem heidelbergensis aí variando em torno de 500, talvez aí no máximo 800 mil anos, e em torno de 300 mil anos seriam os limites, ou talvez um pouco menos do que isso, heidelbergensis, e o Homo sapiens moderno, datando aí a partir de 200 mil anos antes do presente, e nós temos aí esses exemplares de supostamente Homo sapiens, mas seria mais um Homo sapiens arcaico, em torno de 300 mil anos, o que seria esperado, né? Você encontrar uma forma transicional exatamente nesse ponto. Outra coisa importante, mesmo que a gente encontrasse fóssil desses exemplares, por exemplo, lá do Marrocos, tá? Que seria uma espécie de Homo sapiens arcaico. Tá? Alguns autores, como o professor Walter Neves, até acham que não é Homo sapiens, que não deveria ser colocado como Homo sapiens. Tá? Mas se a gente encontrasse fósseis dessa espécie, mais ou menos datando em torno de 100 mil anos, 50, 20 mil anos, também isso não é nenhum problema para a evolução, porque é normal, né, dentro dos processos evolutivos, né, que espécies coexistam. Então, mesmo as espécies ancestrais, né, daquelas populações ancestrais que teriam dado origem a uma outra espécie, é normal que essa espécie ancestral ainda persista, né, durante algum tempo, de maneira que ela comece a coexistir com a outra espécie que se originou a partir dela. Então não é nada estranho, tá? Considerarmos que espécies ancestrais e espécies derivadas possam coexistir em algum momento da história do planeta. Tá? Bom, além disso, ele também, né, os autores, eles fazem um comentário lá no final do trabalho que eles acham que as mudanças na morfologia da caixa craniana também tem alguma relação com as mudanças nas conexões cerebrais, tá? Assim como também no modo de organização e de desenvolvimento da espécie humana. Então os autores também sugerem ainda que essas mudanças morfológicas na caixa craniana têm relação com conexões cerebrais e, consequentemente, modos de organização e até comportamento, né? Desenvolvimento da espécie humana. Então, na verdade, as conclusões do trabalho elas são justamente o oposto do que muitas vezes os criacionistas tentam passar. Tá? Então, aqui eu fiz esse vídeo só para poder desmentir, né, e corrigir essas informações que é passada aí por esses criacionistas. Um outro momento eu faço um vídeo melhor, assim, mais explicativo, mostrando todos os detalhes da anatomia desses crânios e por que esses crânios levam a essas conclusões que eu li aqui para vocês agora, tá bom? Então é isso que eu queria trazer hoje. Muito obrigado e até a próxima.